Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora as nossas aulas sobre polarização da onda eletromagnética. Veja, então eu terminei o conjunto das aulas passadas falando sobre a onda eletromagnética, né? Então a gente chegou nas equações de onda, discutiu como a gente pode representar matematicamente a onda plana, que é uma das soluções da equação de onda, utilizando as equações de Maxwell. Com essa solução, a gente consegue descobrir então que a gente consegue representar uma onda eletromagnética, ou seja, que tem campo elétrico e campo magnético associado, que se move no espaço-tempo com uma certa velocidade bem específica, né? E essa velocidade é a velocidade da luz, não tem jeito, não tem choro nem vela. As soluções para essa equação de onda, que advém das equações de Maxwell, só admitem uma solução, que é uma onda eletromagnética que se move a uma certa velocidade. Essa velocidade é bem específica, é a velocidade da luz, c, que no sistema internacional é por volta aí de 3.000 km por segundo. Tá? Bom, a solução que a gente chegou naquelas aulas anteriores, elas mostravam o seguinte: na minha representação vetorial auxiliar complexa da onda eletromagnética plana, nesse caso, né, ela tinha uma componente que era uma componente que trazia informação vetorial, né, que era o campo elétrico com aquele vetorzinho que é a amplitude, né, na frente daquela componente complexa elevado a kx menos ômega t mais uma diferença de fase. Essa informação vetorial ela é super importante. Por quê? Porque ela me diz a direção em que o campo elétrico, né, o campo elétrico está polarizado vetorialmente. Lembra que campo elétrico e campo magnético no nosso referencial, além da informação de intensidade em cada ponto, em cada tempo do espaço, ele também tem associado uma informação vetorial, que me diz a direção e o sentido que esse campo elétrico ou campo magnético apontam, né? E o comportamento dessa direção e sentido ao longo do tempo ou ao longo da posição em que essa onda está se propagando, essa informação a gente chama de polarização. Então, para onde aponta esse campo elétrico, ou de maneira equivalente para onde aponta o campo magnético. O que ocorre historicamente é que a gente não fica tratando de polarização do campo magnético. Por quê? Porque lembra que existe uma relação muito bem definida entre a direção que o campo elétrico aponta e a direção em que o campo magnético aponta, né? Então a gente chegou a esse resultado nas últimas aulas sobre onda eletromagnética, que são 5 aulas. Se você não viu, volte nas minhas aulas passadas, tá? Com as notas lá associadas à onda eletromagnética. Lembrando que existe então uma relação de tríade, regra da mão direita mesmo, né? Onde eu tenho campo magnético, campo elétrico, campo magnético e a direção de propagação da onda, que é a direção do vetor de onda ou a direção do vetor de point, que me diz a direção em que a onda está se propagando, tá? Bom, então vamos lá voltar aqui para a nossa aula. Olha só, então eu tenho aqui, né, essa é a mesma ideia aqui das aulas anteriores. Essas notas de aula, elas contemplam 3 aulas, tá? Então aula 1, aula 2 e aula 3, só sobre polarização da onda eletromagnética. Bom, entre outras palavras, a mesma polarização da luz, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética. Não tem jeito, não tem choro, nem vela, né? Então tá aqui, eu tenho essas marcações onde eu vou destacar algumas coisas que são importantes, né, ao longo das minhas notas. Não fiquem, né, com medo da quantidade de informação que tem nas notas ou que eu estou mostrando aqui, tá? Por quê? Porque se você está acompanhando essas aulas, né, você deve ter baixado todos os PDFs das minhas notas no site www.atomobrasil.com, vai lá em Teaching, na disciplina que é Física 4, nesse caso, e baixe as notas de aula. Bom, essas notas de aulas aqui tá no capítulo 11, né, das notas de aula, na página 267.
é uma continuação das ondas eletromagnéticas, né? Porque polarização está totalmente associado com a onda eletromagnética, né? Eu só fiz essa divisão em polarização porque, como é um assunto que eu vou tratar em 3 aulas, eu resolvi dividir um pouquinho melhor. Então vamos lá. Então eu tenho a minha onda eletromagnética, a gente chegou na aula passada. Aqui eu faço um destaque só para discutir rapidamente, né? Que essa luz ou essa onda eletromagnética, ela se apresenta para a gente fisicamente de duas formas, né? Tanto a sua representação vetorial, a sua representação ondulatória, como sua representação particular, de partícula ou discreta, elas são ambas válidas. Então existem observações, situações em que a descrição da luz como uma partícula chamada fóton, ela faz mais sentido. E em outras situações, né, a descrição da luz como uma onda, ela faz mais sentido. Então, por exemplo, quando eu tenho a interação da luz com um átomo, isso é um fenômeno quântico, né? Então entender como essa interação ocorre, ela é bem mais interessante se a gente tomar do ponto de vista de partícula. Tá? Bom, alguns exemplos, né? Quando eu vou para processos de interferência e difração da luz, aí eu faz mais sentido compreender a luz como uma onda, né? Porque processos de interferência, processos de difração, de espalhamento da luz, ela ocorre de forma semelhante de como ocorrem as interferências em ondas mecânicas, por exemplo, onda do mar mesmo, né? A onda do mar tem todos esses efeitos, e isso já é algo que você estuda em Física 2 no curso, tá? Bom, então aqui são algumas discussões que eu já havia feito, né, da onda eletromagnética ou da luz, dessa particularidade da dualidade onda-partícula. Então essa luz ela carrega ao mesmo tempo momento linear, ela pode carregar momento angular associado à polarização. Existe ainda uma outra quantidade que é uma propriedade intrínseca da partícula da luz, do fóton, que é o spin, né? O spin também é uma propriedade associada a partículas fundamentais como o elétron, próton, né? E a única explicação para essa propriedade é que isso é uma propriedade da partícula, né? Ela nasce com essa propriedade, é como a própria carga dela, né? É uma propriedade intrínseca dela, e o spin é uma delas, né? Bom, classicamente a gente pode entender o spin de outra forma, mas como a gente não vou entrar em detalhes com relação a isso, eu vou deixar isso para a mecânica quântica quando vocês forem ver, né, isso um pouco mais aprofundadamente. Bom, só relembrando como é que é a nossa representação da onda eletromagnética na sua forma vetorial complexa. Então tem aqui, ó, E, RT, né, igual a E0, tem um vetorzinho ali no E, dá para ver aqui, ó, o vetorzinho no E, e KR menos ωt, né? Veja, o R ele é o x na direção y, ou x versor, né? Y na direção j, ou y versor, z na direção k, ou z versor. Pode ser que eu tenha em alguns momentos escrito i, j, k, ou x, y e z, tá? Então, isso faz parte da minha dislexia intrínseca, então eu posso estar ou ora x versor, ou ora i, mas lembrem que é o mesmo versor, aponta na mesma direção, ele é normal, né? Ortonormal, então tem módulo unitário. Bom, então isso aqui é uma onda plana que representa genericamente uma onda plana que se movimenta para qualquer direção, e o plano, né, em que ele está se movimentando é esse KR. Veja, a gente já viu isso daqui associado à nossa onda eletromagnética, né? Veja, se eu tenho uma onda que se propaga na direção Z, então aqui na direção Z, né? Então, se a onda se propaga na direção Z, isso quer dizer que obrigatoriamente o campo elétrico está nessa direção, né? E o campo magnético está nessa direção aqui, campo magnético associado. Bom, são nessas direções obrigatoriamente? Não, mais ou menos, né? Porque é em qualquer direção, contanto que o campo
elétrico e o campo magnético formem 90 graus entre eles. Então, teoricamente, ele pode estar em qualquer posição aqui. Quer ver? Eu posso até reescrever isso daqui como o campo elétrico estando nessa direção. Daí, obrigatoriamente, o campo magnético tem que estar nessa direção, né? Fazendo 90 graus aqui. O que é importante? O importante é que existe essa relação de tríade, né? Ou seja, o produto vetorial entre E e o campo magnético. Se eu dividir esse cara aqui pelo módulo disso, né? Isso aqui resulta num versor, e esse versor aqui é o próprio versor Z versor, ou nesse caso aqui também a direção K, né? Z versor e K versor é a mesma coisa. Que também é a direção de propagação de fluxo da própria energia associada ao campo eletromagnético, né? Essa tríade aqui entre o campo elétrico e o campo magnético, a direção de propagação, ela tem que ser preservada em todo momento. Então, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, o que acontece é que eu tenho, se eu olhar de frente, eu tenho o campo, a direção de propagação, que é a direção Z, e o campo elétrico e o campo magnético, eles estão contidos num plano que é perpendicular à direção Z. Aqui, ó, um plano que é perpendicular à direção Z, né? É o plano aqui, nesse caso, o plano da tela, né? Então, eu tenho Z, E e B para cá. E B para cá. Ok? Então, tá. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho a polarização na onda magnética, eu tenho essa solução, eu esqueci de mostrar o que eu queria mostrar, que era o seguinte, olha só. Se a onda se propaga na direção Z, por exemplo, se você faz esse produto aqui, o que é K? Olha, K, ele é o módulo de K, que a gente viu que vale 2π sobre lambda, é o vetor de onda, né? E está na direção de K, né? Que nesse caso que é a nossa própria direção Z. E o R, né, que pode ser, que é em geral x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z versor. Se eu calculo o produto escalar entre K e R, a única coisa que sobra, né? Veja que o K aqui e o Z são os únicos paralelos, porque todos os outros, né, entre x e k e entre x e y, né, o produto escalar vai dar zero. Então, quando eu calculo o produto escalar de k escalar r, isso aqui obrigatoriamente vai ser x, né, kx. Desculpa, kx não, kz. Vai ser kz, né? Então, a minha expressão toda lá para uma onda eletromagnética que se movimenta na direção Z vai ser E igual a sua amplitude, E0, E elevado a I, Kz, menos ômega-t, mais uma diferença de fase que eu possa ter aí, né? Bom, a gente já viu isso nas aulas anteriores, tá? Então, a gente não precisa ficar preso aqui nesse pedaço, vocês podem rever isso aqui nas outras aulas, né? R é isso e a representação vetorial é isso. O que é importante para nós é esse campo elétrico aqui, ó. Tá vendo que a amplitude tem uma informação vetorial, né? Ou seja, ela oscila vetorialmente numa certa direção. Essa é a polarização da minha onda eletromagnética, né? E eu vou tratar sempre de polarização falando da polarização do campo elétrico. Eu poderia também, de forma equivalente, falar da polarização do campo magnético, mas historicamente não se faz isso, certo? Por quê? Porque se eu sei a polarização do campo elétrico, obrigatoriamente eu sei também qual que é a polarização do campo magnético. Então, é uma informação dupla, né? Bom, isso aqui foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Se eu tenho a direção de propagação e a direção Z, o campo elétrico ele está oscilando nessa direção, o campo magnético obrigatoriamente nessa direção. Isso é um exemplo de uma luz que é linearmente polarizada, tá? Existem algumas condições que levam uma luz, né, ou uma onda eletromagnética a oscilarem dessa forma, tá? Dessa forma aqui, é como se ela estivesse presa, né? Veja,
aqui em todo o plano XY, em todos os pontos existem campos elétricos, né? Então nesse ponto tem a mesma informação, nesse ponto a mesma, nesse ponto a mesma, associado ao campo elétrico e o campo magnético, e a direção de propagação é a direção Z. E aqui o campo elétrico só oscila nessa direção e o campo magnético só oscila nessa direção, né? Tá? Essa é uma luz que é linearmente polarizada. Então, se eu pensar aqui em que eu posso decompor esse campo elétrico na sua componente vertical e na sua componente horizontal, né, que é o que eu fiz aqui, então eu tenho um campo elétrico, né, que se propaga na direção Z, ó, tá vendo? Kz menos ωt, essa é a forma complexa. Se eu quiser descobrir qualquer forma real disso, né, eu tenho que tirar a parte real dessa representação complexa. E esse campo elétrico, parte dele está na direção X, que é essa direção, parte dele na direção Y, isso não muda com o tempo, ele sempre vai oscilar nessa direção, né? Veja, se eu pegar a parte real dessa representação, eu tenho E0 sobre raiz de 2, x mais y. Daí alguém pode perguntar, pô, mas você acrescentou aí um negócio bizarro, que foi esse raiz de 2. Olha, não é um negócio tão bizarro não, porque o que eu fiz aqui foi adicionar, né? Foi adicionar um versor, olha só. Aqui está a minha direção x e aqui está a minha direção y. Né? Então, tem a direção x, direção y. Isso aqui é um pouquinho de álgebra linear, né? Direção x ou direção y, direção y ou direção j, tá? É a mesma representação. O meu campo elétrico está oscilando nessa direção aqui, ó. Essa é a direção do campo elétrico, oscilando, certo? Olha, se ele oscila a 45 graus, ou seja, θ é 45 graus ou π sobre 4, né? O que acontece é que eu tenho uma componente dele aqui e tenho uma componente dele aqui em cima, certo? Quanto que vale essa componente? Olha, essa componente vale E0 cosseno de π sobre 4. E aqui em cima, vale E0 seno de π sobre 4. O bom é que seno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4, 45 graus a gente já sabe, né? É raiz de 2 sobre 2. Então, quer dizer que essa componente aqui, ela vale E0 sobre raiz de 2 sobre 2. Opa. Raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa aqui, né? Essa componente vale E0 raiz de 2 sobre 2. Certo? Veja, se eu pegar o módulo quadrado disso, né? Olha, E0 ao quadrado tem que ser igual a E0 na direção x ao quadrado mais E0 na direção y ao quadrado. Então, eu tenho aqui E0 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais E0 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar E0 ao quadrado vezes 2 sobre 4 mais E0 ao quadrado vezes 2 sobre 4, que vai dar meio com meio, vai dar 1, isso aqui vai dar E0 ao quadrado, né? Beleza? Então tá. Agora, olha que interessante. Esse cara aqui, ele tem amplitude, então, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, né, se eu multiplicar raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, isso aqui vai dar 2 sobre 2 raiz de 2, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Né? Então, eu tenho E0 sobre raiz de 2 aqui embaixo e tenho E0 sobre raiz de 2 aqui também, certo? E esse cara aponta na direção Y e esse cara aponta na direção X. Né? Se eu somar essas duas coisas, o que eu acabo tendo é isso. Eu tenho E0 sobre raiz de 2, X mais Y. Né? Então, esse cara aqui, ó, se eu juntar X mais Y, chapéu, né? X chapéu, Y chapéu sobre raiz de 2, esse daqui é um versor que faz no 45 graus com a horizontal. Então, a única coisa que eu fiz aí foi determinar qual é o versor em que o campo elétrico aponta. Tá? Então, essa foi a minha representação ali. Bom, né? Então, essa é a forma complexa. Essa aqui é a forma
é realmente, né, a quantidade física que eu estou interessado, que é 0 sobre raiz de 2x mais y cosseno de kz menos ômega t, né? Ou seja, eu peguei a parte real dessa representação complexa. Veja, obrigatoriamente, né, se eu quiser olhar para o campo magnético, essa tríade ela tem que se preservar, como a gente já viu. Então, se eu sei que o campo elétrico está polarizado dessa forma, se propaga nessa direção e tudo mais, obrigatoriamente eu sei também que o campo magnético tem essa amplitude, lembra, a amplitude é a amplitude do campo elétrico dividido por C, porque essas relações entre indução de campo elétrico e indução de campo magnético estão ligadas pelas equações de indução de Maxwell. Tá? Então eu posso descobrir para onde está apontando o meu campo magnético. Então, nesse sentido, eu não preciso me preocupar muito com o campo magnético, né? Eu vou deixar ele quieto por um instante e vou analisar mais onde está o campo elétrico e como o campo elétrico se comporta, ou como a polarização dele se comporta, e eu posso recuperar essa informação para o campo magnético, lembrando que a tríade tem que ser preservada, né? Não tem jeito, não tem choro nem vela. Bom, vamos lá. Então, no caso da propagação na direção Z, né? Então eu tenho ali a minha forma geral de representação do campo elétrico se propagando, E, né, RT, E0, E elevado a I, KR menos ômega T. Então, lembrando, isso aqui vai me dar o plano e a direção em que se propaga. Isso aqui vai dar a polarização, que é sempre ortogonal à direção de propagação, né? Então, o campo elétrico e o campo magnético, eles têm que estar polarizados obrigatoriamente, né, num plano que é ortogonal à direção de propagação. Não tem jeito. Isso sai... Bom, isso é física, né? A física é dessa forma, mas nas equações de Maxwell você pode perceber isso, e isso a gente fez nas aulas anteriores. Bom, aqui está o K de novo, né? Que é 2π sobre lambda. Lembrando que o versor K é o mesmo que o versor do vetor de Poynting, que eu posso descobrir dessa forma aqui. Bom, se a onda se propaga na direção Z, né, eu posso resumir um pouco a minha expressão ali. Então, o E vai depender de Z e de T. E o E0 é onde vai carregar a minha informação, né? E esse E0 está contido no plano XY, ou seja, não tem componentes do campo elétrico na direção Z, que é a própria direção de propagação do campo eletromagnético. Né? Bom, como que interessa para mim é a parte real dessa expressão? A parte real dessa expressão é essa, né? É E0. Lembrando que esse E0 aqui, ele tem componentes na direção X e tem componentes na direção Y, que eu não sei quanto vale. Bom, talvez seja bom fazer um parênteses aqui e explicar para vocês o que é esse E0, né? Então, veja. Eu tenho E0 assim. Então, essa é a informação que me dá a amplitude, direção e sentido do campo elétrico. Eu estou dizendo que esse cara ele tem uma componente que está na direção X. Eu estou chamando essa amplitude da componente de E0 na direção X, apontando na direção X, certo? Mais uma amplitude máxima na direção Y, que aponta na direção Y. Então, isso é o meu E0, essa é a minha informação vetorial, essa é a minha polarização e também a amplitude, né? Isso me dá a polarização do campo e a amplitude do campo em cada direção. Só que, né, olha o que está acontecendo aqui. Quando eu pego a parte real, eu tenho E0x cosseno, E0xx, que é esse cara aqui na direção x. Cosseno de kz menos ômega t mais uma diferença de fase, que eu chamei de φ1, genérica aqui. Em y, eu tenho E0y, cosseno de kz menos ômega t mais φ2, outra diferença de fase genérica aqui, né? Lembra que a diferença de fase para cada uma é só a condição inicial, certo? Então, o que eu posso fazer, e é o que eu vou fazer no futuro, é chamar essa diferença de fase de φ1 de zero e essa diferença de fase de φ2 de delta, né? Ou eu posso assumir também, né, uma diferença de fase delta, que é
a subtração ou a diferença entre φ2 e φ1, né? Isso também pode ser feito. Vamos ver isso daqui a pouco. Bom, então meu campo elétrico, né, ele é EX na direção X e EY na direção Y. O que é EX? EX é todo esse termo aqui, e Y é todo esse termo que está aqui. Né? E o que eu fiz aqui foi desenhar então esse EX, que é EX0 cosseno Kz menos ômega-t mais φ1, e y igual a E0y cosseno de Kz menos ômega-t mais φ2. Note que, né, eu tenho φ1 e φ2 que me dão a condição inicial de onde vai sair, né, de onde vai sair, vai começar, né, no tempo zero. Então essa expressão aqui, tirando as diferenças de fase, elas dependem da posição z e dependem do tempo t também. Né? Então basicamente o que eu tenho aqui, tanto para a componente x como para a componente z, são dependências que a gente chama de dependências harmônicas, né? Porque com o tempo passando, para z fixo e tempo passando, ou para tempo fixo e a posição mudando, o que eu tenho? Eu tenho esse negócio aqui, né? Que ele vai ser um ângulo que vai começar a diminuir com o tempo passando. Então, esse vetor aqui, esse vetor E0x, essa amplitude, ele vai rodar, né? Ele vai rodar nessa direção. Bom, ele deveria rodar nessa direção. Deixa eu só arrumar o vídeo aqui para que vocês, né, não fiquem achando que eu estou rodando, no final das contas, estou rodando para o lado errado. Aqui. Aí, agora sim, né? Então ele está rodando nessa direção, isso. E deixa eu ver aqui também. Aqui também, deixa eu arrumar. Aqui, isso. Bom, agora sim, acho que agora... Aí, então tá. Então, quando o tempo está passando aqui na direção x, né? Então, aqui na direção x, o tempo passa na direção x e esse negócio vai fazer isso, né? Vai rodar. Lembrando que a componente que me interessa é essa daqui, ó, né? É E0x cosseno de Kz menos ômega-t mais φ1. É esse pedaço aqui. E para y também, né? Com o tempo passando para um z fixo, ele vai rodar nessa direção, que é a direção horária. E o que me interessa é esse pedaço aqui, é o que eu chamo de E0. Certo? Então tá, olha só, essa aqui é a página 268 para quem está acompanhando com as notas de aula. Eu vou fazer uma análise agora. Veja, de novo, né? Eu sei que o que eu estou mostrando aqui não é nada tão trivial assim, e não é mesmo, tá? Então, se você não compreendeu, volte lá no começo, tente ouvir e ler as notas de aula de novo, mas o importante também é seguir a bibliografia. Se está com dúvida, vai na bibliografia do plano de ensino, abre lá a parte de polarização da bibliografia e tenta compreender esse pedaço, tá? Eu sei que aqui está um pouco mais sofisticado do que geralmente está num livro mais básico, mas enfim, é assim que a gente vai compreender um pouco melhor, entendeu? O que significa essa tal de polarização. O que eu não quero é que o aluno, no final do curso, ele entenda coisas básicas de polarização da onda eletromagnética ou da luz, mas ele realmente não consegue visualizar de maneira completa e explicar para alguém, né, o que é essa bendita polarização, como é que ela se comporta. Então, para compreender ela, a gente vai ir um pouquinho mais longe nessa representação matemática para poder desnudar, né, essas propriedades da polarização da onda eletromagnética. Então, a analogia que eu vou fazer aqui é a seguinte, é como se eu subisse uma montanha, certo? Então eu vou entrar numa parte matemática um pouquinho mais sofisticada agora, eu vou subir a montanha, mas lá de cima da montanha eu vou conseguir ver, né? Vou conseguir ver melhor o que significa essa polarização, como que ela se comporta, né? Como se você está aqui em Santa Catarina, aqui perto de Florianópolis, você sobe ali no Monte do Cambirela e você consegue ver agora toda a ilha de Santa Catarina. Então aqui a gente vai ver
lá de cima como que é essa medida polarização. Então aqui eu dei um exemplo rápido de como que cada componente da polarização do campo elétrico se comporta com o tempo mudando, né? Mas falta ainda mais coisas para a gente poder compreender. Então vamos lá. Então aqui eu vou começar a subir a montanha, tá? Eu vou fazer aqui uma realização matemática que também não é tão comum, mas vai facilitar bastante a nossa vida para descobrir como que essa polarização então se comporta e como que ela pode ser melhor descrita. Então vamos lá. Então olha o que eu fiz aqui. Eu tenho a mesma coisa que eu tinha lá no slide passado, eu tenho o campo elétrico se propagando na direção Z, essa é a parte real, né, desse campo elétrico, essa componente na direção X, que varia dessa forma, essa componente na direção Y, que varia dessa forma, e aqui eu reduzi, chamei de EX, tudo isso, e chamei de EY, tudo isso. Né? Aqui eu vou fazer um tratamento matemático, em que eu vou fazer o que é chamado de normalização. Então eu peguei o EX e dividi pela amplitude máxima dele, que é o E0x, certo? Peguei o EX, dividi pela amplitude máxima, peguei o EY e dividi pela amplitude máxima também. E o que eu fiz dessas expressões foi chamar Kz menos ωt mais de A. Chamei de A, que é uma constante, bom, constante para um tempo constante para um Z constante, né? Então veja que o A, nesse caso aí, é a coisa que pode variar, né? Então o Z pode variar e o tempo pode variar também. Então eu vou deixar dessa forma, tudo dentro do A. E o φ é constante, porque o φ é diferença de fase, né? Então ele não vai mudar. Legal. Quando eu faço isso, então eu tenho EX sobre E0y, nesse caso aqui eu tenho cosseno de A mais φ1. Para o Y a mesma coisa, EY, que é E0y, que é também a mesma coisa aqui, vai ser A mais φ2, né? Bom, eu posso utilizar agora essa relação trigonométrica, né, de cosseno A mais φ1, vai ser cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Bom, isso é coisa de ensino médio, né? Mas você pode, então, chegar nessas duas expressões aqui, que eu chamei de expressão 1 e expressão 2. Tá vendo? Ó, cosseno A, cosseno φ1, seno A, seno φ1 e por aí vai. Tá. Bom, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é chegar numa expressão para a intensidade do campo elétrico na direção X e na direção Y, que seja independente do tempo e da posição. Então, quando eu faço isso, eu vou chegar numa expressão em que basicamente eu vou reconstruir os lugares geométricos desse campo elétrico. Eu posso pensar nisso como a posição da ponta do vetor, o que não é verdade, né? Mas posso pensar como a posição da ponta do vetor e como ele se comporta, né? Como ele se comporta no espaço, independente da posição e do tempo. Tá? Ou seja, é uma ferramenta bastante sofisticada e forte para a gente poder compreender o formato dessa dependência, né, resultante da posição e do tempo, sem verificar para cada tempo, para cada posição. Então é o que eu vou fazer. Né? Eu substituí a diferença de fase delta por φ2 menos φ1. Eu posso naturalmente chamar de φ1 de zero, e nesse caso o φ2 vai ser delta automaticamente. Como f1 e φ2 são arbitrários, né, eu sempre posso escolher φ1 sem perda de generalidade, como sendo zero. Bom, daí eu cheguei na expressão então 1 e 2. Se eu pegar a expressão 1, multiplicar por seno θ2, né, e a expressão 2 e multiplicar por seno θ1 e subtrair de tudo, eu vou chegar nessa expressão que eu chamei de expressão 3 aqui, ó. EX, E0x, seno θ2, menos EY, E0y, seno θ1, igual a cosseno Kz menos ωt, seno de delta. Tá? Aqui eu já voltei. Isso aqui é o A, lembra? Kz menos ωt é o A. Eu posso fazer a mesma coisa com... Bom, mesma coisa não. Agora, se eu pegar o 1, a expressão 1, multiplicar por cosseno de θ2, menos a expressão 2, multiplicado por cosseno de θ1, olha, isso está na minha página 269, tá? Veja, é só conta de subtrair e multiplicar, né? Você multiplica, subtrai, daí você vai encontrar termos que você pode cancelar, pode juntar, vai facilitar a nossa vida.
E eu vou chegar aqui nessa expressão para EX, que é a expressão 4, EX por E0x cosseno φ2 menos EY, E0y cosseno φ1 igual a seno kz menos ômega t seno de delta, essa expressão 4. Tá? Bom, para eu chegar no objetivo que eu falei para vocês, que é chegar numa representação que independe da posição, que é z nesse caso, independe do tempo, que é t, eu vou pegar agora a expressão 3 elevar ao quadrado e vou somar com a expressão 4 e também elevar ao quadrado. Quando eu faço isso, vai dar aqui de novo um monte de continha de somar, multiplicar, elevar ao quadrado, né? Você vai chegar nessa expressão aqui primeiro, né? Que é EX sobre E0x elevado ao quadrado, mais EY por E0y elevado ao quadrado, menos 2EX EY sobre 2E0x E0y cosseno de φ2 menos φ1, que é o delta, né? Igual a seno de delta ao quadrado, cosseno quadrado de A mais seno ao quadrado de A. Lembra que cosseno ao quadrado de alguma coisa mais seno ao quadrado de alguma coisa, isso dá 1. Não tem choro nem vela. Então, a minha expressão resultante, ela fica assim. Fica EX sobre E0x quadrado mais EY sobre E0y quadrado menos 2EX EY E0y cosseno delta, que é uma constante, menos seno quadrado de delta, que é outra constante, igual a 0. Veja que essa expressão aqui tem várias constantes. Tem isso aqui, que é E0 quadrado constante, E0y, E0x são constantes. Aqui eu tenho produto entre E0 quadrado, E0x e E0y, e tem esse 2 aqui também, e o cosseno de delta tudo constante. Isso aqui também é uma constante. Então, o que realmente varia aqui nessa expressão é o EX e o EY. Ou o EX e o EY aqui, né? Então, isso daqui é uma expressão em que me dá EX e EY, ou se eu pensar num espaço, né? Vamos voltar aqui. Eu vou transmudar, se existe essa palavra, né? Eu vou inventar um espaço, e esse espaço aqui é o espaço em que aqui está a componente EX e aqui está a componente EY, e a expressão que liga cada ponto desse espaço é um ponto que tem uma posição EY e uma posição em EX. Só que agora, né, o EX e o EY estão conectados por essa expressão aqui, ó, E0x ao quadrado mais E0y, y por E0y ao quadrado menos 2 vezes EX e Y dividido por E0x E0y cosseno de delta menos seno de delta ao quadrado igual a 0. Então, essa expressão toda é o que vai me conectar, né, para uma posição aqui EX, onde está o ponto Y. É isso que ele vai fazer, né? Então, se você for para cada EX descobrir isso, você vai descobrir que esse cara aqui ele vai formar alguma coisa no espaço, nesse espaço EX e Y, né, que vai formar uma certa figura aí. Veja que essa representação ela independe do Z, que é a posição, e independe do tempo, né, também. Então, essa representação espacial me dá o próprio comportamento ou os lugares geométricos da ponta do meu campo elétrico, né? Lembra que o meu campo elétrico ele tem uma componente que é o EY, que é aquele cara ali na direção Y, mais o EZ, o EX, na direção X, né? Então, essa ponta do campo elétrico ele vai ter essas posições. E esse cara aqui ele vai formar algum tipo, algum espaço geométrico conhecido que a gente vai poder verificar, tá? Além disso, né, que essa informação não dá para ter aqui agora, tá vendo que esse campo elétrico, então, ele pode estar, quando o tempo passa ou quando a posição muda, ele pode estar indo para lá ou pode estar indo para esse lado, né? Não é a informação que a gente está obtendo aqui agora, nesse caso. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é descobrir o que representa essa equação.
né? Eu já sei que essa equação ela representa os lugares geométricos. E eu chamei esses lugares geométricos como sendo a solução dessa expressão toda ali em cima que eu chamei de G, né? G que depende de x, depende de y, mas também depende da diferença de fase. Essa diferença de fase é importante. A diferença de fase que está aqui, ó, delta, delta. Lembrando que delta é o meu φ2 menos φ1, mas eu posso chamar φ1 de zero, que não vai alterar nada, né, a generalidade da minha explicação aqui. Então, φ2 é o próprio delta, né? Então, eu posso repensar nisso dessa forma. Bom, agora a gente vai para um pouquinho de matemática de novo, né? Essa representação aqui desses lugares geométricos de EX e de EY, ele tem essa forma geral de equação, né? Veja, se o EX aqui eu chamar de x, e se o EY eu chamar de y, fica uma equação parecida com essa, ó. Eu tenho uma constante que eu chamei de a aqui, ax quadrado, outra constante que eu chamei de b, by quadrado. Aqui tem uma outra constante que eu chamei de c vezes x vezes y, né? Menos alguma coisa que independe de x e y, que é esse cara aqui. E eu tenho essas duas partes aqui, que é o d, que é uma outra constante vezes x, mais e, que é outra constante vezes y, que eu não tenho nessa expressão aqui, né? Então, veja, na realidade o que acontece, né, é que eu posso pensar nesses lugares geométricos. Se eu trocar esse cara aqui, em vez de x, é o próprio x, é um plano, né? Esse aqui é o próprio plano y, né? E o desenho em que ele forma aqui, seja ele reta, seja ele uma circunferência, seja ele uma elipse, seja ele uma parábola, seja ele uma hipérbole, alguma coisa assim, ele é dado por essa equação genérica, que é o ax quadrado mais by quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero, onde a, b, c, d, e f são constantes. Note que f tem correspondência aqui, ó. Isso aqui é f. O c tem correspondência aqui. O c vale isso daqui, né? O b vale isso daqui, vale esse cara aqui ao quadrado, né? Claro. E o a vale esse cara aqui ao quadrado. Só que eu não tenho nessa minha expressão a correspondência para d e para e, né? Bom, essa expressão geral que eu botei aqui para vocês, que depende dessas constantes a, b, c, d, e e f, ela é chamada de equação geral das cônicas, tá? Por quê? Porque se eu pensar aqui, ó, isso aqui é um cone, certo? Isso aqui é um cone, tem uma base ali em cima, é um cone, tem a superfície dela. Se eu cortar esse cone aqui, meio que de lateral aqui em cima, né, de fianco, eu tenho a criação dessa linha aqui, que é os lugares geométricos de uma parábola. Se esse é o plano x e y, eu vou representar essa parábola com essa mesma equação aqui. Só que eu tenho uma combinação de a, b, c, d, e f que me dão essa parábola. Se eu cortar essa parábola, esse cone aqui na vertical, eu tenho a formação do que a gente chama de uma hipérbole. Mesma coisa. Se esse é o plano x e y, eu consigo descrever essa hipérbole com a combinação correta de a, b, c, d, e f. A mesma coisa para uma elipse, em que eu corto o cone, né? Agora, né, eu corto o cone de um lado ao outro lado do cone. Bom, o cone não tem lado, né? Mas eu corto o cone todo, né? Com um plano de fianco aqui eu crio uma elipse. E se eu cortar o cone, né, num plano paralelo à base do cone, em qualquer ponto eu tenho uma circunferência, né, um círculo, basicamente, em que os lugares geométricos desse círculo também dependem de uma combinação do A, B, C, D, E e F. Então veja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os lugares geométricos da minha polarização do campo elétrico, se eu desconsiderar posição e tempo, ele forma uma certa figura no espaço, né? Ou seja, as posições aonde vai estar, por exemplo, a ponta do meu vetor, apesar dessa não ser uma analogia correta, então a ponta do meu vetor, ele pode formar essas figuras aqui, seja uma circunferência, uma hipérbole, uma parábola, seja ela uma elipse, né?
Bom, daí a gente pode perguntar o seguinte, olha, legal, né? Essa nossa expressão aqui, que a gente acabou de chegar, ela representa o quê? Ela representa uma hipérbole, ela representa uma parábola, ela representa uma circunferência, ela representa o quê? Bom, para poder analisar isso, né, a gente tem que buscar um pouquinho lá nos nossos livros de álgebra, né, e de álgebra linear, como é que a gente consegue descrever, então, se a minha expressão é uma elipse, uma hipérbole, por aí vai. Para isso eu tenho aqui essas matrizes, que são chamadas de matrizes auxiliares, né? Tem a matriz delta, matriz I e a matriz J. Desculpa, aí não é matriz. Delta é uma determinante, né? Delta é uma determinante cujas componentes são essas, ó. A, C sobre 2, D sobre 2, B e F aqui, E sobre 2. Bom, ela é antissimétrica, né? O I é um valor, né? É o A mais B. O J é outra determinante, A, B, C sobre 2, C sobre 2. No nosso caso, né, a gente já viu o seguinte, olha, o A vale isso, o B vale isso, o C vale isso, o D é 0, o E é 0 e o F vale isso. E aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa para calcular o J, o delta e o I, tá? E verificar o seguinte, olha, se o valor da determinante J, que é esse cara aqui, for positivo e o delta, né? E a razão delta, e o delta for diferente de zero, e o delta sobre I for negativo, isso é uma elipse. Se o J é negativo, isso é uma hipérbole. Se o J é igual a zero, isso é uma parábola, né? Então, essas são as regiões, os pontos, o espaço geométrico em que a ponta do meu vetor estaria seguindo, tá? No nosso caso, o que acontece é que se você calcular o delta, o J e o I, você vai chegar nessa expressão aqui, ó, elipse. Isso quer dizer que, né, as posições ou os pontos geométricos da minha polarização do campo elétrico, elas formam elipses no espaço-tempo. Então, o campo elétrico, né, quando ele está se propagando, é uma onda plana, lembrem, todo ponto ele tem a mesma informação de polarização. Quando ele está se propagando, se você pegar um ponto específico e ver a polarização, essa polarização ela está mudando, né, e ela forma uma elipse no espaço-tempo. Né? Agora veja, uma elipse ela pode ser deformada, né? Ela pode ser uma elipse, eu posso achatar ela até virar uma linha, ou eu posso sair de uma elipse e começar a arredondar ela até virar uma circunferência, um círculo, né? Então a elipse ela tem essa flexibilidade de ser ou um círculo ou uma linha, né? Então voltando aqui, eu tenho aqui então o meu campo elétrico na direção y, ele vai variar dessa forma, e o campo elétrico na direção x vai variar dessa forma, essa amplitude dele, né? Então ele está rodando aqui, nesse caso ele está rodando nessa direção, né? Lembrem, aqui rodando nessa direção. Agora, o que compõe o campo elétrico final é a soma vetorial dessas duas componentes. Nesse caso aqui, essa componente, que é esse valor aqui, né? Que é esse valor aqui, e essa componente aqui, que é esse valor aqui, né? Tá? Se o valor das amplitudes E0y e E0x são diferentes, e as diferenças de fase também são, em alguns casos especiais, eu tenho aqui a construção da minha elipse, e essa elipse é a propriedade de polarização da minha onda eletromagnética. Então, regra geral, o que acontece é que uma onda eletromagnética luminosa, ou não precisa ser luminosa, tá? Mas luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética, né? Ela se propaga com uma certa polarização. Essa polarização, regra geral, forma uma elipse, tá? É uma elipse. Então, o campo elétrico está aqui, não dá para ver. O campo elétrico, por exemplo, está apontando nessa direção, né? E daí o que acontece é que quando ele se propaga, ele vai fazendo assim, né? Ele vai rodando, né? Vai rodando. Como as amplitudes são diferentes, ele pode formar elipses, porque as amplitudes na direção x e na direção y podem se modificar. Tá bom? Bom, então eu tenho aqui a minha representação de maneira geral. É claro que se a minha luz, então, ela vai ser ou linear, ou vai ser circular, ou vai ser elíptica, isso vai depender das componentes, das amplitudes, né? Elas podem ser diferentes, e também da diferença de fase entre essas duas coisas,
tá? Bom, se é elipse, essa elipse ela pode fazer um certo ângulo, ou seja, seu eixo principal, que é esse cara aqui, faz um certo ângulo com a horizontal. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque isso aqui é, né, um pouco demais de matemática, que a gente não vai abordar, mas eu posso calcular qual que é esse ângulo do eixo principal da elipse com a horizontal. Ela é dada por essa expressão aqui. Na verdade, ela é tangente de 2θ, onde θ é esse ângulo, né? Vale C sobre AB, onde eram as minhas constantes. Se eu substituir, eu tenho essa expressão aqui, onde tangente de 2θ é 2E0x, E0y, cosseno de delta é E0x quadrado menos E0y ao quadrado. Então, essa relação de amplitude e diferença de fase vai me fazer com que eu descubra se essa elipse ela é vertical, ela é horizontal, ela é horizontal, ela é vertical, ela é vertical, ela é horizontal. Ela faz um ângulo com a horizontal e esse ângulo é dado por essa expressão. Tá. Bom, isso. Acho que a gente chegou num ponto que dá pra gente fazer um exemplo agora. Fazer um exemplo, depois eu vou contar dois casos que são dois casos principais aqui. Então, esse caso aqui primeiro é genérico, né? Então, eu estou aqui na página 271, nesse exemplo. E nesse exemplo, eu estou pegando a minha onda eletromagnética, que se propaga na direção Z, certo? Existe uma diferença de fase, delta, entre a componente na direção X e a componente na direção Y, tá? Eu estou assumindo aqui nesse exemplo que as amplitudes máximas na direção X e na direção Y são diferentes, não são iguais, e a amplitude na direção X é maior que a amplitude na direção Y. Estou assumindo também que a diferença de fase é π sobre 2 nesse exemplo, tá? Então, se eu sigo um pouquinho mais, eu tenho que a minha componente EX é essa, é E0x cosseno de kz menos ωt. E a minha componente EY é essa, E0y cosseno de kz menos ωt mais π sobre 2, né? Eu vou analisar o que acontece com essa polarização num plano, que é o plano z igual a zero. Ou seja, um plano z igual a zero é o plano xy, basicamente, né? Então, no plano z igual a zero, eu estou analisando o que está acontecendo no plano, e no plano o que acontece é que eu tenho, né, eu perco as dependências com o z, porque eu estou vendo no plano z igual a zero. Então, o z sai da jogada e eu passo a verificar o que acontece quando o tempo passa nesse plano com essa polarização, né? Então, veja, EX é igual a E0x cosseno de menos ωt. Isso é igual a E0x cosseno de ωt. E y é igual a E0y seno de ωt. Bom, eu fui um pouquinho rápido aqui, mas vejam, né? Aqui fica E0x cosseno de menos ωt. Mas cosseno é uma função par. Se é uma função par, cosseno de menos ωt é cosseno de ωt. Não tem jeito, né? E no EY, eu tenho EY cosseno de menos ωt mais π sobre 2. Aqui eu fiz, né, cosseno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A, e chego em menos E0y seno de menos ωt. Só que seno é uma função ímpar, né? Então, seno de menos ωt é menos seno de ωt. Menos com menos dá mais, seno de ωt. Então, a expressão para x fica E0x cosseno ωt e para y, E0y seno de ωt. Lembrando de novo que o E0x é maior que o E0y nesse exemplo. Com isso, eu posso fazer uma tabelinha, né, aqui de como se comporta o meu campo elétrico com o passar do tempo, observando como ocorre essa variação no plano z igual a zero, que é no plano xy. Então, tá aqui, ó. Para o tempo zero, eu tenho E0, aqui, ó, no tempo zero, isso aqui vale 1, cosseno de zero é 1, vai dar E0x, e aqui vai dar zero, porque seno de zero é zero, né? Ou seja, vai estar aqui, ó. Então, esse é o vetor no tempo igual a zero, né? Veja, e beleza. Então, no tempo, passou um pouquinho do tempo, né? E esse tempo é o tempo ωt, π sobre 4, eu tenho agora essa componente x como raiz de 2 sobre 2 E0x, ou E0x sobre raiz de 2, né? E E0y sobre raiz de 2, que faz exatamente 45 graus, inclusive com a horizontal aqui, né?
tenho essa amplitude e essa amplitude. Só que a amplitude... desculpa, não faz 45 graus porque as amplitudes são diferentes. Então, E0x e E0y, aqui E0x e aqui E0y, tá? Só que veja, com o tempo passando, esse vetor estava aqui, agora passou para cá, né? Passa um pouquinho mais de tempo para ωt π sobre 2. Né? Agora vale 0 a componente x e vale 0y a componente y. Só que a componente y é menor que a componente x, então ele está aqui, ó, tá vendo? Esse cara é maior, esse cara é menor, e está aqui. Eu posso continuar verificando a passagem do tempo e vendo que o vetor está indo nessa direção. Então veja que com o tempo passando, a onda está o campo elétrico, né, a polarização está mudando nesse plano, nesse sentido. E está mudando tanto a intensidade como a direção. Né? Então, ele está para cá, um vetor maior, daí ele vai vindo para cá e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar aqui. Na hora que ele passa para o outro lado, ele começa a aumentar de novo e daí ele começa a diminuir, certo? Então, veja, claramente essa polarização, então, é uma polarização elíptica e ela está girando para um certo sentido. Que sentido esse? É o sentido anti-horário, tá? Tá rodando no sentido anti-horário, tá? Agora vem uma diferença fundamental. Como que eu sei que é anti-horário ou horário? Veja, isso tem que ficar na cabeça de vocês. Eu sempre vou adotar o sentido horário e anti-horário da onda eletromagnética, em física, pelo menos, tá? Porque em química é um pouco diferente, a partir do sentido de propagação da onda. Então, para mim, a onda eletromagnética sempre está vindo na minha direção. Tá? Então, a onda está vindo na minha direção e eu estou verificando agora como que é esse comportamento da polarização da onda. Tá? Eu nunca olho a onda por trás, né? A onda está indo. Não, a onda está vindo e se ela está girando nesse sentido, no sentido anti-horário, está girando nesse sentido, no sentido horário. Tá? Então eu explico aí um pouquinho também essas relações. Veja que para essas condições, se eu calculo o ângulo que essa elipse faz com a horizontal, esse ângulo é 0. Tá? Então, para essas condições que eu botei aí, o ângulo é 0. Em 3 dimensões agora, o que acontece é o seguinte, né? Aqui eu fiz um desenho mostrando como que essa polarização, então, ela muda para cada posição. Então, esse desenho aqui é como se eu tirasse uma foto, eu tirei uma foto do campo elétrico em cada ponto aqui, né, nessa linha, e esse campo elétrico nessa foto, se eu conseguisse ver os vetores, né, ele estaria apontando nessas direções com a mudança do Z, que é a posição. Tá? Bom, aqui está a representação, então, de forma complexa, né? Então, tenho E0x, um pouquinho antes aqui, né? Eu tenho o E0x na forma complexa e elevado a I φ1, que é a diferença de fase, e aqui está o Kz menos ωt. Então, aqui eu só reescrevi de forma complexa isso, né? E daqui para cá eu só chamei φ1 de 0 e chamei φ2 de delta, que é a diferença de fase entre eles. E aqui eu escrevi rapidamente um E, porque eu esqueci de colocar o E ali, ó. Então tem um Ezinho aqui, tá? Legal. Então, beleza. Eu acho que bastante coisa, né? Mas, se você não compreendeu, o bom do vídeo é que você pode agora voltar para trás, dar um pausa, toma um café, toma uma água, né? Dá uma hidratada aí. Vai fazer um exercício, alguma coisa assim, né? Físico, né? Não sei. E vai no banheiro, aproveita, pausa, respira, come alguma coisa. Depois volta para cá e continua. Ou se não, volta para trás, né? E revê de novo o que a gente viu até agora, tá? Bom, mas nesse pedaço aqui, que ainda eu estou na página 271 das notas, eu vou discutir 2 casos especiais. São casos especiais, mas são casos importantes, porque é a partir deles que eu vou poder pensar um pouco melhor com relação a esse negócio de polarização, ou seja, botar meu pé no chão, né? A gente já viu como é a representação geral. Então, no geral, uma onda eletromagnética, ela é polarizada elipticamente, no geral, né? Só que essa onda, de novo, sob certas condições, né, eu posso reduzir ela para uma onda que é linearmente polarizada, que a gente viu lá no começo, ou para uma onda que é
elipticamente polarizada. Então, né, a gente chega nesses limites. E uma onda circularmente polarizada que a gente não viu ainda. Então, tem algumas condições em que isso vai acontecer. Tá? Bom, então nessa seção 11.4 eu vou falar sobre dois casos particulares. E a primeira dela, eu vou falar sobre a onda que é linearmente polarizada. Bom, quais são as condições? A primeira condição fundamental é que a diferença de fase, né, o delta, seja zero ou seja π. Então guardem na cabeça. Se a diferença de fase entre a componente vertical y e a componente horizontal x, né, for zero ou for π. Se for zero ou for π, essa onda é linearmente polarizada. Calma que a gente vai ver o que isso representa zero ou π. Mas em cima disso ainda, eu sei que se for zero ou π, seno de delta é zero e cosseno de delta ou é mais 1 ou é menos 1. Né? Então é mais 1 para zero e menos 1 para π. Se eu volto na minha primeira equação lá, que me dá os lugares geométricos, né, da minha polarização, e escolho delta como 0 ou π, né, esse pedaço aqui vai dar 0 e eu chego nessa expressão aqui. E aqui eu fico com menos ou com mais. Olha, aqui esse cara é menos quando o cosseno de delta é 0. Quando o cosseno de delta é 1, quando delta é igual a 0. E ele é mais aqui embaixo quando o cosseno de delta é menos 1, quando delta vale π. Né? Então fica menos mais aqui. Legal. Veja também que matematicamente essa expressão eu posso juntar ela num quadrado perfeito. Né? Então eu posso juntar essa expressão nessa daqui. Fica ex sobre e0x menos mais ey sobre e0y ao quadrado. De novo, né? Isso aqui que está aqui em cima é associado com delta zero, e esse mais aqui, que é o de baixo, associado com o π. Tá? Então, para delta igual a zero, que é esse de cima aqui, né? Tiro o resto quadrado dos dois lados, eu tenho essa expressão, que é o ey em função do ex, e aqui eu tenho essa constante, que é a razão entre a amplitude vertical e a amplitude horizontal. E essa outra expressão é para delta igual a π, né? Veja que aparece um menos aqui na frente. Olha que interessante, essas expressões são expressões de ey em função de ex, e o lugar geométrico delas nesse plano, né, no plano ex e y, são retas. Para delta igual a zero, eu tenho essa reta aqui, que, né, é uma luz, então, que oscila nesse quadrante, no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Né? Essa onda eletromagnética que tem polarização nesse sentido, a gente chama de onda eletromagnética com polarização linear. Tá? E se for delta, que é a diferença de fase, for π, daí eu tenho essa agora aqui, né, que oscila nessa direção, certo? Veja que essas linhas lineares em que a polarização está, ela faz algum ângulo que eu chamei de θ aqui com a horizontal, né? Bom, e esse ângulo θ, ele é simplesmente o arco tangente, né, de E0y por E0x. Se o E0y for igual a E0x, ou seja, as amplitudes das componentes verticais e horizontais forem iguais, né, o que acontece é que o θ vai ser 90 graus, porque vai dar vai ser 45 graus, né, vai dar 1 aqui. Né? Então essa luz vai ser uma luz linearmente polarizada que faz 45 graus com a horizontal, e ela só vai acontecer nessas condições específicas em que a diferença de fase vale 0 ou π e as amplitudes na direção x e na direção y são a mesma. Né? Então essa é uma luz linearmente polarizada na direção 45 graus com a horizontal. Bom, e se as amplitudes não forem iguais, daí eu vou ter um ângulo que vai variar, né? Vai variar. Esse θ pode ser menor ou pode ser maior, dependendo dessa relação ou da razão entre as amplitudes. Tá? Legal. Eu posso representar essa onda eletromagnética linearmente polarizada dessa forma complexa. Né? Aqui eu estou assumindo que as componentes vertical e horizontal são iguais. Né? Então isso vai dar essa representação. Né? Note que aqui eu não coloquei aqui o raiz de 2. Se eu quisesse que essa representação fosse normalizada, né, aqui é uma onda eletromagnética linearmente polarizada, como as duas amplitudes são iguais, ela faz 45 graus com a horizontal.
Se a amplitude dessa onda é zero, eu deveria dividir por raiz de 2 aqui para que isso seja normalizado, tá? Então, grave na cabeça que eu tenho que dividir isso por raiz de 2, mas eu também já fiz isso lá no começo da aula, né? Então, x pode ser mais ou menos y, lembrando que ele é mais se o delta for zero e é menos se o delta for π, né? Isso forma também o que a gente chama de uma onda, né? Veja, que se a componente y for zero, essa onda ela é linearmente polarizada na horizontal. Então, em todo esse plano, a onda, quando ela se propaga, né, ela está só nessa direção, que é a direção horizontal. Então, ela está se propagando na direção horizontal, é a sua polarização. Se a componente y é zero, ela tem agora campo elétrico só na direção vertical. Então, ela se propaga com o campo elétrico na direção vertical. Isso forma o que a gente chama de base de luz polarizada, que é a direção horizontal e a direção vertical. Isso está intrinsecamente ligado e é muito importante. Bom, agora também é importante, mas vocês vão encontrar muito isso quando vocês forem ver mecânica quântica, né? Ou mesmo uma iniciação científica em informação quântica, simulação quântica, porque é exatamente dessa forma em que a gente trata bits quânticos, né, em computadores quânticos, né? Eu utilizo polarizações para poder criar bits e processos de emaranhamento nesses sistemas. Tá? Lembrando que a polarização é uma informação associada não somente à onda eletromagnética, mas associada ao próprio fóton, que é a partícula da luz. Tá? Bom, e agora eu vou dar um outro exemplo, e esse outro exemplo, nesse outro segundo caso aqui, o que acontece é que eu tenho minhas duas componentes de mesma amplitude, então a componente horizontal e vertical agora tem a mesma amplitude, tá? E a diferença de fase entre essas componentes vale mais ou menos π sobre 2. Então ela pode ser mais π sobre 2 ou pode ser menos π sobre 2. Lembrando que e elevado a delta, ele vai ser igual a i, que é o número complexo, né? Quando delta for π sobre 2, e menos i, quando delta for menos π sobre 2, e isso utilizando as relações de Euler, que também eu já estressei bastante a utilização da relação de Euler lá nas aulas de onda eletromagnética. Então, se tiver dúvida, volta lá nas minhas notas, nos vídeos, nos áudios, que está lá como a gente trata a relação de Euler nesse sistema. Né? Bom, então fazendo isso, eu descubro que agora, né, eu tenho um campo elétrico, que é essa minha onda eletromagnética, se propagando na direção z, kz menos ωt, e a polarização é essa, E0x mais ou menos i, que é o número complexo, y versor. Veja a diferença dessa forma com essa forma aqui, tá vendo? Aqui não tem i, aqui tem i. Então aqui eu tenho um versor mais ou menos i, y. Olha que coisa interessante e bizarra ao mesmo tempo. Agora eu tenho uma nova base vetorial, só que ela é uma base vetorial complexa, tá? Calma, não se preocupe que a gente vai melhorar um pouco mais essa representação, tá? Então eu tenho aqui, né, lembrando aqui de novo, né, que é elevado a mais ou menos i π sobre 2 vai dar mais ou menos i, tá aqui dentro já. A componente na direção x é essa, ex, que vale E0 elevado a i kz menos ωt. Não, então é E0 i kz menos ωt na direção x. Então é essa componente. E o EY, olha, o EY ele pode ser mais ou menos i, então ó, mais ou menos E0i elevado a i kz menos ωt. Né? Bom, eu vou pegar esse i aqui, esse mais ou menos i, que vale mais ou menos i π sobre 2, e vou colocar dentro do exponencial aqui. E aí fica aqui dentro mais ou menos π sobre 2. Então aqui de novo, né, vem o ganho que a gente tem em utilizar a representação complexa auxiliar ao invés de usar senos e cossenos, que isso ia dar muito trabalho. Né? Aqui simplesmente eu consigo colocar dentro da exponencial a diferença de fase. Então algo bem mais trivial de ser feito. O que interessa para a gente, lembrando sempre isso, né, é a parte real ou a parte imaginária. Você pode escolher qual que você vai pegar. Eu vou pegar a parte real aqui. Então, a parte real da componente x vai ser E0 cosseno de kz menos ωt. De novo, eu estou usando aqui a relação de Euler para poder tirar a parte real e a parte imaginária. Para quem não lembra, vamos de novo fazer rapidamente aqui o que é essa representação. Né? Lembrando então, que eu tenho, por exemplo, um número complexo, isso aqui não ficou bom,
tem um número complexo, esse número complexo tem uma amplitude A0 elevado a I, eu vou chamar o que está aqui dentro aqui de θ, né? Isso daqui é A0 cosseno de θ mais A0 seno de θ I. Tem um I aqui na frente que é um número complexo, né? Veja, esse cara aqui representa a parte real do A elevado a Iθ. Você pode verificar isso. E esse pedaço aqui representa a parte imaginária, né, do A elevado a Iθ. Então é isso que eu estou utilizando aqui, né? Então se eu pego a parte real vai ser a parte real, né, do A0 e Iθ vai ser igual a A0 cosseno de θ. É essa a representação que eu estou pegando, certo? Poderia ter pego essa aqui também, mas por consistência eu estou pegando sempre a mesma aqui. Então, voltando aqui, eu posso escolher então, né, a parte real da componente x e a parte real também da componente y. Aqui eu só dei uma rearranjada aqui nos fatores, de novo, né, pegar aqui essa identidade trigonométrica de cosseno de A mais, já usou bastante, né, vou chegar nesse resultado. Então, tem o E0, que é menos mais seno de kz menos ômega t. Ele é menos quando é π sobre 2 e mais quando é menos π sobre 2. Então, essa polarização, né, da componente x para z igual a zero, né, estou pegando aqui para z igual a zero, ou seja, de novo no plano, z igual a zero. Com o tempo passando, o que acontece com isso? Olha, a componente x vale E0 cosseno ômega t. A componente y vale mais, menos, E0, seno de ômega t. Bom, por que mais, menos? Porque aqui, ó, quando z é igual a zero, fica seno de menos ômega t. Como seno é uma função ímpar, para quem não entendeu o que eu falei, quando eu pego cosseno de x, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de menos x, né? Por quê? Porque o cosseno é uma função par. Né? Eu pego, por exemplo, aqui e aqui, né? Ó, ele vale um valor que é o mesmo tanto para x como para menos x. Agora, o seno de x, né? O seno de x, ele é menos seno de menos x. Menos seno de menos x. Porque seno é uma função ímpar, né? Ele faz um negócio assim. Né? Então, se eu pego aqui, esse valor aqui é menos isso. Então, tenho x, tenho menos x, só que esse valor aqui é negativo, ó, tá vendo? Negativo, esse valor é positivo. Então, ele é uma função ímpar. Uma função ímpar, uma função par. Então, é isso que eu quero dizer com isso, né? Bom, então sabendo disso, agora eu posso reescrever isso então como ex E0 cosseno ômega t e y como mais ou menos E0 seno de ômega t. Então veja, quando o tempo vai passando, né, você pode fazer a tua tabelinha aí em casa e verificar aqui para delta, então π sobre 2, que é esse positivo aqui em cima, eu tenho, como é a mesma amplitude, né, eu tenho o campo elétrico rodando, girando nessa direção, quando o tempo passa por um plano fixo. Se for menos π sobre 2, ele vai rodar para a direção contrária. Né? Então veja, essa polarização, que nessas condições específicas se torna, né, ao invés de elíptica, se torna uma polarização que é circular, é uma polarização circular que tem rotação na direção anti-horária de polarização. Então, circular, anti-horária, ou é uma luz circularmente polarizada para a esquerda, né? Para a esquerda. Lembrando sempre que está vindo na minha direção. A onda está vindo na minha direção, está rodando nessa direção, que é a direção anti-horária ou para a esquerda. A gente tem um nome para essa polarização específica, que é sigma mais. Né? Então, veja, se a gente voltar aqui, ó, aqui em cima, né? Eu tenho x mais y. Então, essa é a polarização. Esse mais aqui vem de delta mais π sobre 2. Delta mais π sobre 2, está aqui, ó, né?
Isso daqui é uma polarização circular para a esquerda, né? Ou anti-horária, tá? Essa é a base de polarização. Se for menos π sobre 2, ele vai rodar para a direção oposta, certo? Essa é uma onda circularmente polarizada à direita, ou com rotação horária, que é a direção de polarização. A gente representa essa direção de polarização como sigma menos. Veja que isso forma, no final das contas, no frigir dos ovos, uma nova base de polarização, que é uma base de polarização circular para a direita ou para a esquerda. Mas mais fundamentalmente ainda, o que acontece é o seguinte, ó. Lembrando que se a onda é linearmente polarizada em x ou y, como x e y formam uma base, né? no espaço euclidiano mesmo, formam uma base, ou seja, são ortogonais, são ortonormais, o produto escalar entre eles se anula, eu posso descrever uma onda eletromagnética em função de x e y. Só que eu posso reescrever, então, a minha onda circularmente polarizada para a esquerda ou para a direita em função de x e y também. Só que agora tem um i aqui, ó, e o i aqui, que faz com que eu adicione nesse sistema uma diferença de fase de π sobre 2 entre a componente x e a componente y, né? Então, isso forma também uma base ortonormal, tá? Então, sigma mais e sigma menos, que são a minha onda circularmente polarizada para a esquerda, e sigma menos circularmente polarizada para a direita, formam uma base de polarização, sigma mais e sigma menos. Se eu calcular o produto escalar entre eles, isso vai dar zero, que é o que eu faço aqui, né? Isso dá zero. Então, olha aqui, sigma mais vai ser x mais i raiz de 2, sigma menos x menos i sobre raiz de 2, sobre raiz de 2 porque eu estou normalizando essas quantidades, né? Isso vai dar zero. Aqui tem um detalhe que, se eu calcular o produto escalar entre essas duas bases, esses dois vetores, né, sigma mais e sigma menos, a própria definição de produto escalar em números complexos, ela se altera, né? Então, o produto escalar tem que ser o produto escalar vezes o produto escalar com o seu conjugado complexo, que é esse cara aqui, né? Então, tem x mais e y, x, que era menos, vira mais, e y, você vai ver que isso aqui vai dar zero, né? Bom, o interessante também é que eu posso reescrever agora as minhas bases x e y em função de sigma mais e sigma menos, porque sigma mais e sigma menos também é uma base ortonormal e linearmente dependente. Então, eu posso usar elas para reconstruir x e y. Então, está aqui. Posso escrever x em função de sigma mais e sigma menos e y em função de sigma mais e sigma menos também. O que é algo super interessante, super importante, que vai fazer bastante sentido quando a gente introduzir aqui filtros de polarização ou como uma onda eletromagnética se comporta quando eu coloco materiais que interferem na polarização dessa onda. A compreensão também, né, dessas polarizações ou dessas bases de polarizações, ela é importante quando vocês forem ver as relações de polarização em mecânica quântica e a interação entre o que mede, né, o que é medido e esse processo de interação. Isso também é importante lá, porque isso acaba mudando o resultado do teu experimento também, tá? Veja, eu sei que não é nada trivial essas relações de polarização elas não são triviais, né? Matematicamente ela pode ser um pouquinho complicada de compreender. Eu espero que aqui eu consiga ter dado uma boa noção dessa introdução de polarização, da sua forma vetorial, na forma vetorial complexa, como que eu reduzo isso para a realidade, como que eu analiso cada parte dessas polarizações, tá? Bom, acho que por hoje tá bom, tá? E a gente continua na próxima aula e talvez tenha ficado durante essa aula aqui um barulho de serra atrás, porque estão fazendo reforma aqui do lado e tá terrível, tá? Então, beleza, pessoal. Então, até a próxima aula, tá? Tchau, fui!